Oi, pessoal, estamos aqui para mais uma gravação do nosso podcast e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a reta final da medicina, sobre estudos de prova de residência médica, estratégias e o assunto que tem sido muito comentado, né? O ENAMED 2026. Eu sou a doutora Eduarda, sou médica pediatra, professora aqui na Faculdade Zarnes e sou comentarista do time IPM também, estou por dentro um pouquinho dessas provas de residência. E hoje está aqui comigo o aluno Murilo, então vou deixar ele se apresentar um pouquinho para vocês. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Murilo, sou do 10º período, sou aqui da Faculdade de Artes de Tumbiara, e é isso. Vamos começar então? Vamos. Então vamos lá. Vamos falar um pouco sobre a residência, como que foi a residência da senhora, Então, pediatria. eu fiz residência em pediatria, né? Eu me formei em 2022 e sempre quis fazer pediatria, sempre me preparei para as provas de pediatria, provas de acesso direto. Até então eu me preparava apenas para o estado de Goiás, mas por alguns intercursos eu tive que fazer e prestar provas em outros estados. Então eu fui e fiz a residência na minha época. Tinha o Enare, né? Prestei a prova do Enare e prestei SUS São Paulo e prestei SESDF. No Enare eu consegui passar no Rio, então eu fui para o Rio. E quando eu estava no Rio, começou o leilão da prova do SUS São Paulo, e aí eu me ingressei em Catanduva, no Hospital Padre Albino, e lá eu cursei os 3 anos da residência de pediatria. Uhum. E como que foi o processo, assim, de estudo para a Então, residência? como que eu estudava, assim, né, para residência médica? Quando eu ingressei no internato, eu fiz os cursinhos de residência mesmo. No meu primeiro ano de internato, eu fiz o med curso e no segundo ano eu fiz o med. Eh, e na minha época, não falava tanto sobre mentoria. Esses cursinhos, eles não te ensinavam a estudar. Então, meio que a gente tinha que aprender sozinho, sabe? Hoje eu vejo que é muito diferente. A maioria dos cursinhos eles te dão essa mentoria. A própria instituição que eu trabalho, que é o Instituto Pedro Miranda, eu vejo que eles carregam essa mentoria como a base do processo, mas na época não tinha. Então a gente meio que tinha que aprender a estudar, né? E aí eu estudava vendo as aulas e fazendo questão. Eu acho que o que diferencia mesmo um aluno que passa e passa bem na residência, que ele consegue escolher aí para onde ele vai, que ele tem uma boa pontuação, são as questões, a quantidade de questões que esse aluno faz. Porque as questões, elas não mudam tanto, né? O padrão das questões geralmente é o mesmo, você vai pegando ali o jeito da questão, você vai pegando o jeito da banca, e então, assim, o que eu mais fazia era questão. E aí, o que que acontece? Como eu fiquei com medo, assim, de não conseguir passar na residência, na virada do ano, né, eu contratei e continuei estudando para residência, porque eu não sabia se eu ia conseguir passar. E aí, nisso, eu contratei um cursinho que tinha mentoria. E aí eles abriram a minha mente do que realmente era estudar. E aí eu entendi que o estudo não era você ficar só na frente de uma videoaula fazendo resumo. Você precisava ter o cronograma de revisões com 15, 30, 60 dias e fazer a maior parte do seu tempo questões. Então eu acho que eu me preparei de um jeito que era o que eu tinha na época, mas eu acho que hoje tem várias formas melhores da gente se preparar. Mas tudo gira em torno da quantidade de questões que Questão, você né? faz. Exatamente. E essas outras formas, quais seriam, por Ó, exemplo? no meu ponto de vista, hoje, para você se preparar para uma prova de residência, não só para a prova de residência, mas até para o ENAMED, né, Uhum. que tá muito em alta, eu acho que a melhor forma é fazer questão e depois é você conseguir fazer mapa mental, flashcards e principalmente você entender o que você está errando nas questões. Porque não adianta nada vai lá, você faz uma questão, você erra, mas você não sabe o motivo que você errou essa questão. Então, eu acho que uma das principais formas da pessoa estudar hoje para residência é fazendo questão e entendendo o motivo que levou ela a errar, o motivo que levou ela a errar aquela questão, para que na próxima questão que ela for fazer daquele tema, ela tenha um conhecimento maior do que anteriormente quando ela foi fazer aquela questão no primeiro momento. Então, eu acredito que hoje tem que ter um caderno, você separar um caderno de erros. Você faz a questão, errou, revisa aquele tema,
vê o porquê que você errou, coloca nesse caderno e vai revisando esse tema. E aí eu acho que você pode reunir os principais temas que você está errando para revisar e focar nessa matéria. Porque tem alguns temas que são mais fáceis e que você tem facilidade com aquele tema. Então não precisa ficar fazendo revisão seriada daquele tema que você já domina. Você precisa revisar aquele tema que você não domina. Porque às vezes é esse tema que te derruba na prova. E hoje a gente sabe que uma questão que você erra te dá uma diferença grande de um lugar aí na residência. Então, eu acho que a chave hoje é resolver questão, aprender com o que errou nessa questão e as revisões seriadas. Esse negócio de ficar vendo videoaula e ficar preso no videoaula é algo que não faz tanto sentido para mim. Uhum. Mas concordo também. Em relação, por exemplo, errou a questão, como a senhora tá falando. Aí assim, como estudar depois desse erro, como analisar esse erro? Olha, eu vou te falar assim, com a experiência que eu tenho no cursinho que eu trabalho, né? Então, eu sou comentarista do time de pediatria do Instituto Pedro Miranda. E nesse cursinho, como que a gente que é comentarista faz? Então, eu tenho acesso, a prova de residência ela é disponibilizada para mim. E aí, cada questão, ela tem um comentário que eu faço acerca daquela questão. Então, por exemplo, eu mostro para o aluno, eu faço uma revisão daquele tema para o aluno, e aí a gente tem uma coisa que chama lá, que chama método clínico IPM. Nesse método clínico IPM, eu mostro para o aluno como ele deveria resolver aquela questão. Mas vamos supor que esse aluno não tenha acesso a esse tipo de mentoria, né? Ele não tem acesso. Então, como que eu indicaria esse aluno a rever esse tema? Vamos supor que a gente tem uma questão que caiu sobre baixa estatura. E aí, aquele aluno errou essa questão sobre baixa estatura. Então, se ele errou, depois que ele terminou aquela questão, ele vai lá e revisa esse tema de baixa estatura e puxa os pontos chaves principais desse tema. E aí, o que mais as questões vão cobrar? Porque hoje a gente sabe que baixa estatura na pediatria é um dos temas mais cobrados. Então, ele puxa os pontos chaves desse tema. E aí, ele vai para as alternativas, vê o que as alternativas estão cobrando. E aí, ele tenta enxergar o motivo que fez ele errar aquela questão. Por que ele errou? Ah, foi porque eu confundi a etiologia, eu confundi a causa principal da baixa estatura. Então, assim, focar nas coisas principais que a questão está cobrando. Então, essa que é a revisão. Então, logo depois que você termina de fazer a questão e você sabe que você errou, já vai direto rever aquele tema. Não espera para daqui uma semana, porque aí você já perdeu o seu raciocínio ali que você teve naquela questão. E quando você sai imediatamente daquela questão, que você teve um raciocínio errado, e você revisa, você já consegue ter outro raciocínio sobre aquela questão. Então, a minha indicação é: terminou de fazer as questões de um tema específico, vai lá e já revisa todo aquele tema e tem outro raciocínio para a gente ter essa mudança de como resolver a questão. Uhum. Certo. E assim, uma coisa que eu tô percebendo assim com dificuldade, né? Por exemplo, coisa que eu já estudei, matéria que eu já estudei em janeiro, eu revisei bastante, mas assim, querendo ou não, começa a esquecer as coisas, né? Esquece. Tem alguma orientação, alguma dica para Então, isso? uma forma que eu levava assim, né, inclusive que eu levo nos meus estudos, é a gente tentar fazer as revisões seriadas. Então, programar essas revisões com 15 dias, e aí a cada revisão você tem que fazer no mínimo umas 10, 20 questões daquele tema. A revisão não é só você vai lá e ler. Uhum. Então, como que eu fazia assim? Então, hoje eu vou estudar um tema. Terminei de estudar aquele tema, eu pego um papel e escrevo o que eu entendi daquele tema. Escrevo tudo. Ah, eu entendi isso, aquilo, aquilo. E aí, faço questão, certo? Então vamos lá, estudei esse tema, fiz o meu resumo do que eu entendi e faço 20 questões. Daqui 15 dias, eu reviso o meu resumo, né? Tudo que eu vi, e faço um mapa mental, como se fosse um flashcard. Ah, vou trazer aqui baixa estatura, que é a aula que eu dei essa semana, e comentei muito disso com os meninos. Então, baixa estatura. Eu puxo em setinhas as definições. Puxo setinhas as principais causas. Puxo setinhas
para diagnosticar a baixa estatura, o que eu preciso fazer? Puxo setinha de tratamento. Então, eu tenho um mapa mental. Eu bato o olho e já vem as ligações que eu tenho que fazer quando fala desse tema. Então, com 15 dias, eu faço a revisão do meu primeiro resumo, faço um mapa mental e faço mais 20 questões. Daqui 30 dias, eu reviso o meu mapa mental e faço mais questões. Depois, eu faço com 60, 90, 120 dias. Certo? Em todas essas revisões, eu não quero só que. Eu não vejo assim. A minha orientação é que você sente, leia aquele mapa mental que você fez e faça questão. Não é só ler. Próximo tema. Não, tem que fazer questão. Porque você vai pegando o jeito da banca. Você vai pegando o jeito das residências de cobrar a prova, de cobrar o tema. Igual eu falo para os meninos, questão de bronquiolite em prova de residência. É a mesma coisa em todas as bancas. Vai ter uma questão que vai tentar colocar antibiótico, uma alternativa que vai tentar colocar antibiótico, outra alternativa que vai colocar corticoide, outra alternativa que vai colocar broncodilatador de curta duração e uma suporte ventilatório. Tudo gira em torno disso. Então, quanto mais questões você faz, mais bagagem você tem e mais você vai pegando a manha, sabe, das questões. E é isso que vai te preparar mesmo. Sim, Então, a minha indicação de revisão é essa. certo. E sobre a quantidade de questão? Por dia, por semana, mês? Assim, o que eu fazia mais ou menos, a cada tema revisado, a cada tema estudado, no mínimo 10 a 20 questões. 10 a 20 questões. Porque se você for olhar a longo prazo, um tema, se você fizer 4 revisões, vai dar em média de 80 questões sobre um tema só. Então, eu acho que assim, é o mínimo para você ter uma bagagem boa. Entendi. E já que tá falando assim, quantidade de questão, e como conciliar o internato com os estudos Com para os estudos. residência, né, para prova? Não é fácil, né? Assim, o meu internato foi um internato muito pesado. Era um internato que eu tinha que chegar no hospital às 4 da manhã, sem hora para sair. Então, era um internato puxado. E assim, foram anos que a gente tem que abdicar de muita coisa. Não tô falando assim, vou deixar de dormir para estudar. Não. Mas às vezes a gente deixa de ir em algum lugar para estudar. Então aconteceu muito isso. E nos meus momentos, assim, que eu tinha alguma folguinha, até no próprio hospital. Então, às vezes, você tá ali no hospital, você tá esperando alguém chegar, tá acontecendo alguma coisa, o chefe ainda não chegou. Eu abri o aplicativo do cursinho que eu fazia e questão. Chegava em casa, nos meus momentos que não tava no internato, eu organizava para estudar. Então, eu dividia em temas, assim, e aí eu ia estudando. Mas a gente tem que abdicar de muita coisa no internato, porque é uma fase que vai passar. Você não vai viver aquele momento o resto da sua vida. Mas era nos meus momentos que eu não estava no hospital, eu estava em casa estudando. E assim, porque eu formei em turma de meio de ano. Então, eu formei e não fui prestar logo a residência, né? Eu fiquei aí alguns anos trabalhando. Alguns meses trabalhando, né? Que eu formei em abril, as minhas provas começaram em outubro. E eu trabalhava muito. Dava plantão de segunda a sexta-feira, das 7 às 19. Então, eu chegava em casa e eu estudava ainda. Eu saía do plantão às 19 horas, chegava em casa, fazia minhas coisas, né? Tomava um banho, comia alguma coisa e pelo menos até meia-noite, 11h30, meia-noite eu estudava. Então é um período difícil, mas que a recompensa vem depois. Sim. Vem depois. Então vale a pena a gente abdicar de algumas coisas para estudar nesse período, para estudar bastante para passar numa prova nesse período. E sobre, assim, a qualidade de vida, assim, alimentação, sono, exercício. É essencial, sabe? Porque se a gente ficar só trabalhando, só estudando, só no internato, só nos plantões, chega uma hora que a gente já para de aprender também, né? O cérebro não consegue aprender mais. Então, esses momentos de pausa
são essenciais, que é o momento que você vai se alimentar, que é o momento que você vai para academia, que é o momento que você para conversar com sua família, com seus amigos. Então tem que ter. A gente tem que conciliar, mas é saber conciliar, né? Porque às vezes a pessoa quer só ter os momentos de lazer. Uhum. Ela não quer estudar. Então tem que saber conciliar esses dois. Mas é muito importante. Você não tem que abdicar de tudo isso que mantém a sua saúde para estudar. Você tem que aprender a conciliar. Sim. É, uma coisa que eu vejo interessante, assim, na mentoria hoje em dia, né? É essa parte de ajudar a organizar, né? Exatamente. É extremamente importante. Eu, assim, vai muito do estilo do aluno, né? Eu gosto da pessoa organizando minha vida. Então, por exemplo, quando eu entrei na mentoria IPM, porque como eu achei que eu não ia passar na residência, eu contratei a mentoria para eu estudar no próximo ano. Depois tive que rescindir o contrato e tudo mais, né? E aí eles organizavam a minha vida. Tipo assim, das 7 às 7 da noite ela vai estar trabalhando. Ela chega do plantão, então até 8h30 é o tempo que ela tem para se organizar, jantar, fazer as coisas dela e começar a estudar. Das 8h30 às 9h30 ela vai estudar tal matéria. Das 9h30 às 10h30 ela vai estudar tal matéria. Das 10h30 às 11h30 ela vai fazer tal coisa. Uhum. Então a mentoria te ajuda muito, sabe? Sim. Porque vou falar de mim. Às vezes se for para na época eu tinha muito peso na consciência. Então eu achava que em todo tempo eu tinha que estar estudando. No meu horário de academia, nossa, como eu tô aqui na academia, eu tinha que estar estudando. Nossa, como que eu tô aqui nesse aniversário? Eu tinha que estar era estudando. Então a mentoria e eles organizarem o meu cronograma me fez viver um pouco mais, sabe? Ver que eu tinha tempo para estudar, que eu tinha tempo para aproveitar, que eu tinha tempo para trabalhar. Então, assim, se o aluno, ele tem a oportunidade de fazer uma mentoria, faz, porque muda muito o seu jeito de viver, o seu jeito de estudar, o seu jeito de pensar. Pra mim fez total diferença. É que aí logo eu passei, então eu fiquei só o mês de janeiro fazendo a mentoria, né? Entendi. Mas realmente é uma mudança que vale a pena. Sim, eu percebi isso, assim, no semestre passado, eu comecei a estudar, assim, mais já, né? Mas aí, o que que eu vou estudar? Como? Qual E- matéria? até hoje, assim, eu perco um pouco de tempo ainda. Que matéria que eu vou estudar, tudo, Uhum. mas Mas tá vai indo, indo. tá indo. Você tá fazendo algum cursinho ou não? Tô fazendo médio curso. Excelente. E tem as videoaulas. Agora o Medcurso tá com mentoria também, não tá? Como é que é? Tem, Tem, não tem, tem? mas Mais eu não simples. assisti ainda. Uhum. Não. Não, é bom mesmo. Tem que fazer. E fazer questão. Faz Tá os tendo aquele simulados. personalizado, né, pra cada Aham, um, né? Mas esse daí eu não participo, não. entendi. O personalizado é realmente diferenciado, viu? Uhum. Vale a pena. E faz os simulados, faz as provas. Uma dica que eu dou também é você fazer o simulado como se fosse no ambiente de prova. Então, vai para dentro do escritório, seu quarto, fecha a porta, tudo cronometrado. Aí você leva a garrafinha de água, uma comida, porque como se você estivesse no ambiente de prova. Porque um dos maiores concorrentes do aluno na hora de fazer a prova é o tempo, né? Muita gente no final não dá tempo e ó, só vai chutando. E aí você erra a questão que às vezes seria acertar se você Uhum. tivesse tempo de fazer. Então simula a prova na sua casa. Pega uma prova, eu tô focado no PSU de Goiás. Pega a prova do PSU do ano passado, entra pro seu quarto, coloca o cronômetro e vai fazendo prova. Sem ninguém te distrair, sem ninguém, como se você estivesse na sala de aula no dia da prova. Então, Uhum. se quiser ir ao banheiro, tira o tempo do banheiro. Porque às vezes numa prova que tem duração de 5 horas, você vai levantar para ir no banheiro, ou você vai perder tempo. E é uma questão que você tinha que resolver. Uhum. E essas pausas são importantes na hora da prova, mas você tem que saber que aí você tem que se ajustar no tempo. Uhum. Então, vai treinando isso em casa, sabe? Faz como se fosse o dia da sua prova na sua casa. Para você chegar lá, você já tá preparado. Então, essa é uma dica também que eu dou Uhum. para fazer em casa mesmo. Sim, essa daí até hoje eu não fiz. Já ouvi falar, É, mas colocar em prática eu não coloquei. faz diferença, tá? Porque assim, lá na hora da prova é ansiedade, é medo. Na hora lá você abre aquele caderno, parece que você não sabe nada. Então, assim, a gente tem que estar preparado para esse dia, porque é o cansaço versus você. Uhum. Então, quando você se prepara em casa, se prepara antes, você já chega para esse dia mais preparado. Igual agora que nós estamos falando muito, né, do ENAMED, Uhum. é uma prova extremamente cansativa. É uma prova de 100 questões,
muita questão, com duração de 5 horas. Cada questão tem 4 alternativas, né? E são enunciados longos. Então a gente tem que estar preparado para responder uma prova dessa. Aí você vai ter em torno de 3 minutos para responder cada questão. Então, assim, tem que estar preparado. Então, se você se preparar antes em casa para esse momento, faz a diferença. Faz muita diferença. Eu só tô fazendo simulado aqui, né, da Da faculdade. faculdade, né? Extremamente Mas eu importante. já vi que, assim, ajuda muito mesmo. Ajuda. Não, e o simulado já é um ambiente de prova, né? Sim. Então já estimula vocês a estarem preparados para esses dias. E assim, trazendo até uma dica aqui para a prova do Enamed mesmo, para essas provas que têm vindo, a gente vê que são provas com enunciados longos, cansativos, às vezes você perde tempo no enunciado. Então, assim, é uma dica que eu vi uma vez, né? E assim, eu seguia para fazer as provas. Então, eu abro o meu caderno de provas. Então, eu vou responder questões que são enunciados curtos e são fáceis. Essa é a primeira questão que a gente tem que responder. Porque eu tenho facilidade naquele tema, o enunciado é curto, eu não vou gastar tempo. Então, se eu tenho 3 minutos, uma questão dessa, às vezes eu respondo em 1 minuto. Então, eu já economizo para uma questão que vai ser enunciado longo e difícil. Então, eu abro meu caderno de prova, eu vejo, não, essa tem enunciado curto, é fácil, eu vou responder ela primeiro. Depois, eu vou para aquelas que têm um enunciado longo, mas que são fáceis. Então, eu não vou perder tempo ali naquela questão para pensar. As questões que têm um enunciado curto, mas são difíceis, e questões que têm um enunciado longo, mas são difíceis, eu vou deixando para o final da prova. Então eu mato as primeiros que são fáceis, porque eu já me garanto nelas. As que são difíceis, eu coloco um ponto de interrogação e passo para o próximo. Quando eu terminar essas que são fáceis, tanto de enunciado curto quanto de enunciado longo, aí eu vou passar para as difíceis. E nessa prova, né, do Enamed especificamente, que tem muito enunciado longo, lê a última frase primeiro. Sim. Porque às vezes a última frase, aquele enunciado tanto, é só para encher linguiça. É o final, tá ali. É o que você vai precisar. E vai para as alternativas. E por que eu falo para deixar essas questões mais difíceis por último? Porque às vezes você respondendo as fáceis, no enunciado da fácil, tinha uma chave que te fez lembrar para uma questão difícil. Então, é uma estratégia que a gente tem que usar em questões de prova de residência. Porque ali tá nós e as provas, né? Então, a gente tem que vencer a prova. Então, tudo que tem de estratégia, a gente tem que usar. Mas assim, ver o enunciado, como que eu vou não perder muito tempo? Então assim, Pra diferenciar se ela é fácil, difícil. lê a pergunta da questão. Porque o enunciado é grande. Aí você vai lá na última frase, é a pergunta. Não, é uma pergunta que eu já sei o que é. Vai lá e marca. Porque na maioria das questões de prova do Enamed, o enunciado vem só te contando uma história. É só para te introduzir um tema. A pergunta não tem nada a ver com o que ele falou para cima. Não vai mudar aquele enunciado era só para te introduzir. Não vai mudar você ler ou não sobre aquela resposta. Então, lê a última frase. Não entendi o que a questão quer. Aí você lê o enunciado, que é longo. Mas às vezes só com a pergunta você já mata a questão. Então você nem precisou perder tempo lendo aquele enunciado enorme. Entendi. E a prova do Enamed, assim, né, que é a banca, que é o INEP que faz, ele cobra mais atenção primária e atenção secundária. Então, o que acontece? Às vezes nas alternativas, 2 alternativas vão estar certas. Mas, às vezes você está num postinho de saúde. E aí, naquele local, uma das alternativas certas é impossível que aconteça. Entende? Então, na prova do Enamed, então nas provas da banca que são feitas, né, pelo INEP, tem que estar atento onde você está naquele lugar. Porque às vezes as 2 respostas na nossa macro-realidade tá certa, mas quando você se insere naquele enunciado, uma deixa de estar, não dá para acontecer. E aí você sabe a resposta. Então a gente tem que conhecer a banca também, né? Porque Sim. a gente conhecendo a banca, a gente vai sabendo para onde que ele vai te levar. Sim, igual eu comecei a estudar pro PSU de Minas. Tem umas questões lá de anestésico local.
Nunca tinha estudado aquilo lá. Exatamente. E assim, é isso que eu falo, sabe? Quando você faz questões, vai te abrindo um leque de temas, Uhum. vai te abrindo um leque de estilo. Então, vai ampliando sua experiência, seu conhecimento. Sim. Então, tem que fazer questão mesmo. Você vai pegando as manhas, vai pegando manha de questão de banca que tem pegadinha, Uhum. que não tem pegadinha, que as pegadinhas são maliciosas. Então, é importante. Uhum. No meu caso, eu não dei muita sorte, porque no meu ano, eu sempre estudei para as provas da Secretaria de Saúde do Estado de Goiás, não era a CSGO. Aí no meu ano de prestar a prova, virou PSU Goiás. Uhum. Então mudou, né? E aí eu nem consegui prestar, porque caiu em uma data que eu não estava disponível. Então, mas quando você sabe mais ou menos para onde você quer ir, ah, não, eu quero fazer PSU Minas Gerais. Ah, não, eu quero fazer PSU Goiás. Você direciona e foca mais, né? E aí Uhum. você vai pegando ainda mais a manha da banca. Uhum. E em relação à residência, assim, decidir a residência, assim, como é que foi com a senhora? Então, a residência, nossa, foi um momento muito difícil para mim, porque eu sempre quis ficar em Goiânia. Eu nunca me imaginei fazer residência em outro lugar. Só que aí no ano de prestar, eu não consegui fazer o PSU Goiás, né? Eu não consegui Uhum. prestar. Aí eu até pensei em desistir de prestar a prova de residência naquele ano e prestar só no ano seguinte. Mas aí, né, conversando com alguns familiares, até meu próprio pai falou: não, não existe só Goiás no Brasil, tem vários outros estados e várias outras residências, e presta para outros lugares. Aí foi quando eu prestei Enare São Paulo, né? E aí funciona mais como um leilão de vaga, né? Então, igual em São Paulo, se você sabe a sua nota, né? Uhum. E aí abre todos os hospitais disponíveis. E aí você coloca a sua nota, primeira escolha, segunda escolha. Então, minha primeira escolha, na época eu coloquei Barretos, segunda escolha Catanduva, terceira escolha, e aí você vai colocando suas opções de hospital. Uhum. Na primeira fase, só entra na minha época, eu tô falando, né? Hoje eu não sei muito bem como funciona esse leilão, porque muda quase todo ano. Na primeira fase, aí a sua primeira escolha só valia a sua primeira escolha, né? Aí na segunda fase, eu coloquei, eu mudei minhas opções, porque aí na segunda fase você já fica sabendo quantas vagas foram preenchidas. Uhum. Então, por exemplo, em Barretos, que era a minha primeira escolha, já tinha sido preenchida quase tudo, então eu não ia tentar lá de novo, porque vai que a minha nota não dava. Uhum. Aí eu mudei, aí eu coloquei, foi quando eu coloquei Catanduva como primeira escolha. E aí deu certo. Mas, na época, se eu negasse novamente a vaga, aí eu já era excluída do leilão. Uhum. Entendeu? Então você tem que ter essas jogadas na hora de escolher. Ah, doutor Eduardo, por que você escolheu Catanduva? Para ser bem sincero, porque era o mais próximo de Tumbiara. Não conhecia a cidade, não conhecia o hospital, mas era a cidade mais próxima daqui. Uhum. E aí eu optei por isso, por distância mesmo. Entendi. Não me arrependo, eu aprendi muito na minha residência, assim. Acho que eu sou uma pessoa muito defensora de fazer residência médica, porque muda demais o seu jeito de ser, o seu jeito de pensar, não só a parte profissional, mas como pessoa mesmo, sabe? Então, tem que fazer residência médica. Aí hoje em dia também Não, tá tendo muita pós, né? muita pós. Muita pós. E assim, nenhuma pós chega aos pés de uma residência médica. A vivência que você tem em uma residência, nenhuma pós consegue te dar. Uhum. Pode ser a melhor pós-graduação, mas a residência médica é o que realmente te dá a vivência de um hospital da sua especialidade. Praticamente você mora dentro de um Uhum. hospital, você atende, igual eu na pediatria, milhares de crianças. Então não tem como, não se iguala. Não se iguala. Então, o que eu puder fazer para defender a residência e incentivar os alunos a fazerem residência, eu faço. Não é fácil. Eu acho que foram os 3 piores anos da minha vida, porque é muito difícil, é muita pressão, é muita abdicação, sabe? Você tem que abdicar de tudo para estar lá.
tem que trabalhar, a bolsa é praticamente nada, porque a gente sabe que hoje tá tudo muito caro, então a bolsa não dá para você quase pagar um aluguel, você tem que trabalhar por fora às vezes. Então, assim, são 3 anos, no caso da pediatria, que foram 3 anos, de sofrimento, assim, de luta, mas vale a pena. Vale a pena. Depois que você sai, você fala, ainda bem que eu não desisti. Porque é uma bagagem que você carrega diferenciada. Uhum. E a pediatria sempre quis? Sempre quis. Nunca pensei em outra especialidade. Foi desde que eu entrei, primeiro período, sempre falei de pediatria, não mudou. Ué. Eu pensei em fazer outra residência, né? Pensei em fazer neo, pensei em fazer gastroped, mas uma residência já acabou comigo. Então agora eu não sei se eu vou animar a fazer outra, não. Eu tô mais parada por enquanto. Uhum. Eu acho que agora eu vou fazer uma pós, porque eu não sou aquela pessoa que é totalmente contra a pós. Eu acho que as pós acrescentam muito, mas você tem que ter uma residência. Uhum. Então eu acho que às vezes ou eu vou fazer uma pós, ou quem sabe no futuro eu encare outra residência, mas no momento tô parada. Entendi. E você já sabe o que que você quer fazer? Ué, então, eu comecei por conta de psiquiatria. Uhum, Aí, mais ou menos um ano atrás, eu desisti. Eu falei, não, psiquiatria não não. dá. Aí eu penso em cirurgia, penso em neurocirurgia, ortopedia, geral, mas Ah, são áreas ainda boas. não sei ainda. É, não, mas Gosto muito de vai. emergência também. Aham. Não, mas vai dar certo. Mas não deixa de fazer residência. Uhum. Tem que fazer. Sim, sim. Você vai ver que é muito diferente mesmo. É. Isso. É isso. Então, pessoal, esse foi mais um episódio. Se você gostou de nos acompanhar, se você está nessa fase de reta final, nessa fase de preparação para as provas de residência e para o ENAMED, compartilhe aqui e compartilhe com o seu colega que também está nessa fase. Foi muito bom estar aqui com vocês. Um abraço.